A paz do Senhor, meus irmãos. A pastora Marcelene Rezende me perguntou: tenho uma dúvida. 1 aos Tessalonicenses 4,16 diz que os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro. Os mortos do Antigo Testamento também estão nesta lista, ou seja, Abraão, Isaque, Jacó, José, Davi. E os mortos de Apocalipse 9? Estes também fazem parte da primeira ressurreição? Tenho dúvida. Nas lições do pastor Ciro Zibordi, em sua obra Perguntas Escatológicas, aprendemos que a Palavra de Deus nos apresenta duas modalidades de ressurreição, conforme se lê em Daniel 12:2, João 5:28 e 29, Atos 24:14. Segundo o pastor Severino Pedro da Silva, em sua obra Daniel, versículo por versículo, as Escrituras Sagradas usam pelo menos 3 termos técnicos sobre ressurreição, que são desenvolvidos em vários de seus elementos doutrinários. São eles: primeiro termo, ressurreição de mortos; segundo termo, ressurreição dentre os mortos; terceiro termo, ressurreição dos mortos. Estes dois últimos referem-se às duas modalidades de ressurreição, a primeira e a segunda. No que diz respeito à ressurreição de mortos, esta é também chamada de ressuscitação, ou seja, é aquela em que o indivíduo morre, ressuscita para morrer de novo. Temos pelo menos 9 casos na Bíblia deste tipo de ressurreição. Primeiro, o filho da viúva de Sarepta. Segundo, o filho da Sunamita. Terceiro, o homem que ao cair na cova de Eliseu, tocando em seus ossos, voltou a viver. Quarto, para alguns expositores das Escrituras, Jonas morreu e foi levantado da morte, tornando-se uma figura muito expressiva da morte e ressurreição de Jesus, conforme se lê em Mateus 12:40. Quinto, o filho da viúva de Naim. Sexto, a filha de Jairo. Sétimo, Lázaro, da cidade de Betânia, amigo de Jesus. Oitavo, a irmã costureira chamada Dorcas. Nono e último, o jovem chamado Eutico, de Atos 20, versos 9 a 12. No que tange à ressurreição dentre os mortos, esta diz respeito à dos justos. Refere-se à primeira das duas modalidades de ressurreição citadas no início do vídeo. A expressão bíblica ressurreição dentre os mortos, usada em Lucas 20:35 e Filipenses 3:11, implica uma ressurreição em que somente os justos participarão, continuando sepultado os ímpios. Esta expressão é no original ekton nekron, ressurreição dentre os mortos, e sempre que a Bíblia trata da ressurreição de Jesus ou dos salvos, emprega essas palavras. A expressão nunca é usada em se tratando de não salvos. O pastor Antônio Gilberto, em seu livro Calendário da Profecia, leciona que a primeira ressurreição abrange pelo menos 3 grupos distintos de ressuscitados, a saber, primeiro grupo, Cristo e os que ressuscitaram quando ele venceu a morte. Segundo grupo, os que vão ressuscitar no momento do arrebatamento da igreja. Estes são todos os mortos salvos, desde o tempo de Adão, passando por Abraão, Isaque, Jacó, José, Davi, dentre outros, até o último crente que morreram antes do arrebatamento da igreja. Terceiro e último grupo são os gentios salvos e martirizados durante a grande tribulação. Estes ressuscitarão ao final do referido período, logo antes do milênio. Vale lembrar que deste grupo também fazem parte as 2 testemunhas escatológicas de Apocalipse 11:11 e, para alguns eruditos, inclui-se a essa lista de forma implícita os 144 mil selados de Apocalipse, capítulos 7 e 14. Nesta obra de Tim LaHaye, o especialista em profecia Timothy J. Demme explica que, aspas, os santos martirizados ressuscitarão no final da tribulação e entrarão na bênção do milênio e reinarão com Jesus Cristo. É neste momento que estes receberão
corpos ressurretos. Aspas. No que diz respeito à ressurreição dos mortos, que é a segunda das duas modalidades de ressurreição citadas no início do vídeo, esta abrange a todos os pecadores que morreram em seus delitos e pecados, que subentendemos serem os que vão desde Caim até aos que morrerem no final do milênio, na última revolta de Satanás por ocasião de sua soltura do grande abismo. Em Daniel 12:2 fala dela como sendo uma ressurreição para vergonha e desprezo eterno. A pastora Marcelene Rezende, na sua pergunta, menciona se os homens que morrerão no capítulo 9 de Apocalipse farão parte da primeira ressurreição. Muito pertinente a pergunta e uma excelente observação. Pois bem, o capítulo 9, 13 e seguintes do referido livro faz alusão ao toque da sexta trombeta, segundo a qual autoriza a soltura de 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, preparado para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. É sobre esta terça parte que a cara pastora tem dúvida se pertence ou não à primeira ressurreição. Pois bem, há 2 maneiras de pensarmos em uma resposta. Primeiro, se levarmos em conta que a sexta trombeta mencionada é para a segunda metade dos 7 anos de tribulação e que o martírio dos santos ocorrerá até ao final da primeira metade, então, terminantemente, a terça parte dos homens que morrerão em Apocalipse 9 e 15 não farão parte da primeira ressurreição, e sim da segunda ressurreição, por imaginarmos que esta terça parte constitui apenas de pessoas ímpias que morrerão por meio de 3 pragas, conforme se vê no versículo 18, o fogo, a fumaça e o enxofre. Até porque, segundo o relato de João, nos versos 20 e 21, temos uma outra parte de homens que não foram mortos por estas pragas e não se arrependeram de suas obras, dentre elas a idolatria, homicídios, feitiçaria, prostituição e ladroices. Por um outro lado, vamos pensar assim. Hoje, o mundo é habitado por cerca de 6,5 bilhões de pessoas. Uma parcela destas pessoas que fazem parte da igreja será arrebatada. Dos que restarem para o período tribulacional, para fins de cálculos, vamos deduzir aí uns 4,5 bilhões, 33% serão mortos pelo exército dos anjos mencionados acima. Repito, se no meio destes 33% constarem crentes martirizados, então podemos chegar à conclusão que, em parte, uns, percentual mínimo, estarão no terceiro grupo dos ressurretos da primeira ressurreição. Os outros, percentual máximo, farão parte da segunda ressurreição. Por fim, o que se deve ficar bem claro é que os mártires do período tribulacional farão parte da primeira ressurreição. E todos os ímpios inclusos neste mesmo período farão parte da segunda ressurreição, que se dará depois do milênio e antes do GTB, o grande trono branco. Beijo no coração e até a próxima.